Olá, pessoal. Eu sou Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre regressão linear simples e regressão linear múltipla. Nesse primeiro problema, temos a seguinte questão. Após uma regressão simples, em que se utilizou uma amostra com 20 elementos, foram encontrados que a soma dos quadrados explicados é 123 e a soma total dos quadrados é 189. É solicitado que a gente apresente a tabela nova, calcule o coeficiente de determinação e o interprete e faça o teste F. Quando a gente pensa na tabela nova, algumas informações importantes a gente precisa destacar antes de iniciar a solução da questão. A gente, na tabela nova, precisa apresentar a soma dos quadrados explicados, que essa parcela é decorrente à regressão, ou seja, é decorrente a cada uma dessas variáveis explicativas. A parcela referente à soma dos quadrados da regressão é decorrente dos resíduos. E a soma total dos quadrados é a soma dessas duas parcelas anteriores. Para cada uma dessas parcelas de soma de quadrados, a gente tem o número de graus de liberdade equivalentes. Então, para a soma dos quadrados explicados, o número de graus de liberdade é k menos 1, dos quadrados dos resíduos é n menos k, e a soma total dos quadrados, o número de graus de liberdade é n menos 1. Além disso, na tabela nova, é importante a gente destacar a soma de quadrados médios, que seria a divisão da parcela referente à soma dos quadrados pelo seu respectivo número de graus de liberdade. E aqui é importante destacar, a gente já comentou, né, que a soma total dos quadrados é a soma dessas duas parcelas, dos quadrados explicados com os quadrados dos resíduos. Então, vamos iniciar a solução da questão agora, tá? Que é primeiro encontrar quem seria a minha tabela, a nova. Então, para encontrar a tabela nova, primeira coisa que a gente vai observar, a gente está diante de uma regressão linear simples. Então, a gente tem que y previsto vai ser um beta1 chapéu mais beta2 chapéu xi. Como a gente tem uma regressão linear simples, o valor do k ele vai ser 2. A gente tem uma variável explicativa e uma variável dependente. Então, k é igual a 2. O número de observações que a gente tem na amostra é 20, então n é 20. Então, com essas duas informações, a gente pode começar a observar as informações que a gente vai precisar para montar a tabela nova. Então, a gente tem que a soma total dos quadrados, ela é a soma dos quadrados explicados mais a soma dos quadrados dos resíduos. Em alguns livros, em alguns autores, a gente vai encontrar essa parcela aqui da soma total como sendo SQT. Né? Então, alguns autores colocam STQ, a sigla para representar, outros vão colocar STQ, outros vão colocar SQT. A gente tem aqui que o que eu quero encontrar, que eu não tenho ainda informação, que é a soma dos quadrados dos resíduos, então vai ser a soma total dos quadrados menos a soma dos quadrados explicados. Substituindo os valores que a gente tem aqui vai ser 189 menos 123. A gente vai encontrar, então, que a soma dos quadrados dos resíduos é igual a 66. Então, agora eu já tenho condições de iniciar a montagem da tabela nova. Então, aqui, a soma dos quadrados explicados, o valor é 123. A soma dos quadrados dos resíduos é 66. E a soma total dos quadrados é 189. Então, a gente organiza dessa forma aqui.
E para colocar aqui o número de graus de liberdade, a gente já observou que para a soma dos quadrados explicados, isso aqui seria k menos 1. Então, k é 2, então vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. E para a soma dos quadrados dos resíduos, o número de graus de liberdade é n menos k. Então, eu tenho n igual a 20 e k igual a 2. Então, isso vai dar 18. E para a soma total dos quadrados, o número de graus de liberdade é n menos 1. Então, a gente vai ter 20 menos 1 igual a 19. Então, aqui na minha tabela nova, né? Que seria a tabela nova. Eu tenho essas informações aqui, vou precisar só na última coluna colocar o SQ médio, que seria essa parcela da soma dos quadrados dividido pelo número de graus de liberdade. Então, aqui vai ficar 123 dividido por 1, e nessa parcela aqui seria 66 dividido por 18. Então, a gente pode deixar assim indicado ou calcular aproximadamente quanto seria esses valores, tá? Então, feito isso, a gente tem a informação da minha tabela nova, tá? Para o item seguinte, o que a gente quer? Vamos ver aqui. Calcular o coeficiente de determinação e interpretá-lo. Então, como a gente tem uma regressão linear simples, a gente vai chamar esse coeficiente de determinação R2, onde esse R que a gente vai estar representando, ele é um valor escrito minúsculo, com uma letra minúscula, tá? Então, vamos calcular quem seria o coeficiente de determinação. Então, aqui para o item B, coeficiente de determinação é o R2. Esse R2 a gente pode calcular como sendo a soma dos quadrados explicados sobre a soma dos quadrados totais. Esse daqui. Isso aqui seria 123 sobre 189. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,6508. E a gente precisa interpretar esse valor. O que esse valor de coeficiente de determinação vai estar explicando para a gente, tá? Ele vai informar que a variável x lembra que a gente está na regressão somente com uma variável explicativa, né? O x ajuda a explicar aproximadamente 65,08% da variação da variável y na nossa amostra, né? Por fim, a gente precisa encontrar, na verdade, a gente precisa executar o teste F, tá? Então, o que significa executar o teste F? Então, a gente vai executar o teste, na verdade, encontrando uma estatística e formulando uma hipótese usando o teste F para rejeitar ou não essa hipótese nula, tá? Então, para o item C, que seria o teste F. Então, primeiro, antes de executar o teste, eu preciso definir quem seriam as minhas hipóteses, tá? Então, eu vou formular as hipóteses nula e alternativa. Essas hipóteses que a gente precisa formular, elas são relativas a os parâmetros, né? Então, a gente vai fazer a formulação da hipótese nula como sendo
o beta 2 igual a zero e a hipótese alternativa beta 2 diferente de zero. Então, a gente quer verificar se de fato a gente consegue rejeitar, refutar essa hipótese nula de que o coeficiente beta 2 seria zero. Então, como é que a gente vai fazer para executar o teste? Tá? O teste F consiste em a gente encontrar quem é a estatística F e compará-la com um valor tabelado. Então, quando a gente precisa calcular a estatística F, a distribuição que tem por trás é uma estatística F, que a gente vai usar para comparar o valor calculado com o valor tabelado. Esse valor calculado ele vai ser dado pela relação que existe entre os quadrados médios, né, do termo explicado e do termo dos resíduos. Então, F vai ser o SQE dividido por K-1, que é o número de graus de liberdade, sobre a parcela referente ao SQR sobre N-K. Então, com as informações que a gente tem do nosso problema, aqui ficaria 123 dividido por 1, e aqui embaixo, 66 dividido por 18. E aí, observem que são exatamente as informações que a gente tem na tabela nova, na última coluna. 123 por 1 dividido por aqui, por 66 sobre 18, tá? Eu não fiz a divisão aqui dessa segunda parcela para a gente embutir o mínimo de erros de arredondamento possível, tá? Então, a gente vai lá manipular para ter um valor de F sem muitos arredondamentos. Então, quando a gente observa aqui, eu tenho um quociente de duas frações, né? Então, isso é equivalente a repete a primeira fração, a fração que está no numerador, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, a conta que eu vou precisar fazer seria essa aqui. 123 vezes 18 dividido por 16. Fazendo dessa forma, a gente encontra aproximadamente 33,5455. Então, essa é a minha estatística de teste. Ou a gente pode chamar esse F de F calculado, que seria 33,5455. O que a gente vai fazer é comparar, né, a regra de rejeição é definido o nível de significância, a gente compara o valor de F calculado com o valor que a gente consulta na tabela de distribuição F. Então, ao nível de significância de 5%, ou seja, para alfa igual a 0,05, eu vou consultar na tabela um valor de F, onde eu vou levar em consideração 1 grau de liberdade no numerador e 18 graus de liberdade no denominador, tá? Então, aqui a gente vai colocar o número de graus de liberdade do numerador e aqui o número de graus de liberdade do denominador, porque a tabela F, ela apresenta a necessidade de a gente entrar com essas duas informações. Então, a gente vai mostrar já já a tabela, mas aí observem que a gente vai ter a necessidade de encontrar esse valor. Quando eu consultei, eu encontrei 4,41. E aí a rejeição da hipótese nula vai acontecer porque, como a gente tem o F calculado, esse F aqui que a gente consultou na tabela, a gente pode chamar de F crítico. Como o F calculado, que é 33,5455, ele é muito maior do que o F crítico, que é 4,41, a esse nível de significância, tá? A gente consegue rejeitar a hipótese nula de que o beta 2 é igual a zero. Então, observando aqui a tabela F, considerando o número de graus de liberdade no numerador e o número de graus de liberdade no denominador, para o nosso problema, nós temos 1
grau de liberdade no numerador, então vou me preocupar com as informações que estão nessa primeira coluna e vou procurar aqui nas linhas o bloco referente a 18 graus de liberdade do denominador. Então, vou observar esse bloco aqui, tá? Então, vou fazer o cruzamento das informações dessa coluna com as informações que estão nessa. Como eu estou considerando um alfa de 0,05, estou aqui nessa linha aqui, o valor da estatística crítica seria 4,41, como a gente colocou aqui, tá? Como a gente colocou na solução do exercício. Na segunda questão, a gente tem o seguinte problema. Após uma regressão com 5 variáveis explicativas, em que se utilizou uma amostra com 30 observações, foram encontrados a soma dos quadrados explicados, 2.309,7, e a soma dos quadrados totais, ou a soma total dos quadrados, 3.450,8. Então, a gente quer observar a tabela nova, calcular o R quadrado e o R quadrado ajustado. Nesse caso aqui, ó, a forma que a gente escreve o R quadrado é um pouquinho diferente, o R está maiúsculo, porque nesse problema a gente está tratando de uma regressão múltipla, né? Já que a gente vai ter mais do que uma variável explicativa. E, por fim, fazer o teste F. A tabela nova, semelhante ao que a gente fez na questão anterior, a gente precisa identificar cada parcela da soma dos quadrados. É necessário a identificação também dos graus de liberdade para cada parcela dessa. E, por fim, a gente encontra quem é a soma dos quadrados médios, dividindo cada parcela dessa da soma de quadrado por seu respectivo grau de liberdade. E, por fim, essa lei aqui de formação sempre é válida, a soma total dos quadrados é a soma dos quadrados explicados mais a soma do quadrado dos resíduos. Então, vamos começar a observar e identificar as principais informações que a gente vai precisar para resolver essa questão. Então, inicialmente, foi dito que a gente tem 5 variáveis explicativas. Então, temos 5 variáveis explicativas. Como é que funcionaria uma regressão com 5 variáveis explicativas? Então, teria que y é igual a beta 1, chapéu, mais beta 2, chapéu, x2i, mais beta 3, chapéu, x3i, mais beta 4, mais beta 5, mais o beta 6, x6i. Então, vejam que aqui, de fato, a gente tem uma, 2, 3, 4, 5 variáveis explicativas. Somando com a variável y, a gente vai ter, então, que o k é igual a 6. Feito isso, a gente também tem conhecimento que o tamanho da amostra é 30, tem 30 observações, então meu n vai ser igual a 30. Então, partindo para encontrar as parcelas referentes da soma dos quadrados que está faltando, tem que a soma dos quadrados totais, SQT ou STQ, ela vai ser SQE mais SQR. Quem eu não tenho é a soma dos quadrados resíduos. Vendo aqui, eu posso escrever também STQ, depende do autor. Então, a soma dos quadrados resíduos vai ser a soma total dos quadrados menos a soma dos quadrados explicados. Então, a gente tem que essa parcela aqui é 3.450,8 menos essa outra que é 2.309,7, o que dá, então, que a soma dos quadrados resíduos seria 1.141,7. Posso, então, já montar quem seria a minha tabela nova. Aqui, questão A, na tabela nova, indicando aqui quem são a soma dos quadrados explicados, soma dos quadrados dos resíduos e a soma
dos quadrados totais ou a soma total dos quadrados. Vou transcrever para cá as informações. Isso aqui vai ser 2.309,7. Aqui 1.141, aqui uma pequena correção, não é 7, né? Aqui é 1. 3.450,8 menos 2.309,7 vai dar 1.141,1. Então, aqui, ó, senão a soma não bate, né? Então, aqui vai ser 3.450,8. Vou precisar informar quem é o número de graus de liberdade. Então, a gente tem que o K é 6, o N é 30. Então, para essa parcela, o número de graus de liberdade é K-1, ou seja, vai ser 5. Aqui vai ser N menos K, ou seja, isso aqui vai ser 24. E aqui vai ser N menos 1, ou seja, aqui é 29. Então, para fechar essa tabela nova, eu poderia expressar aqui quem é a soma média desses quadrados. Então, vou colocar aqui esse Q médio, que seria a divisão, né, dessas parcelas da soma de quadrados dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Então, aqui vou fazer 2.309,7 dividido por 5. E aqui vou fazer 1.141,1 dividido por 24. Para o item seguinte, a gente quer encontrar quem é o R2. Observe que aqui é o coeficiente de determinação múltiplo, tá? Porque a gente está tratando com uma regressão múltipla agora. Então, aqui é o coeficiente de determinação múltiplo. Para calcular o R2, a gente vai fazer a soma dos quadrados explicados sobre a soma total dos quadrados. Então, vou fazer 2.309,7 dividido por 3.450,8. Isso vai dar aproximadamente 0,6693. E aí, o que é que esse valor de R2 quadrado traz de informação para mim? Que as variáveis explicativas ou explanatórias são responsáveis por aproximadamente quase 67, né? 66,93% da variação de Y. O problema, ele pediu, além da gente encontrar o R quadrado, que a gente também encontrasse o R quadrado ajustado, que é uma medida em que a gente faz a consideração do número de graus de liberdade das parcelas envolvidas. Então, para calcular o R quadrado ajustado, a gente também pode representar como sendo R2 e essa barra aqui em cima. E o valor dele está relacionado com o valor do R quadrado, do coeficiente de determinação múltiplo, através da seguinte expressão: 1 menos R quadrado vezes N menos 1 sobre N menos K. E aí, para encontrar quem é esse R2 ajustado, a gente substitui as informações 1 menos o R quadrado que a gente encontrou na etapa anterior.
E as informações com relação ao número de graus de liberdade, que vai ficar 29 sobre 24. Depois de fazer essas continhas, a gente deve encontrar o r quadrado ajustado de aproximadamente 0,60. E aí observem que o valor de r quadrado que a gente encontra é condizente com o que a gente vinha trabalhando, ele é um valor que é menor do que o r quadrado. Dando continuidade, a gente é solicitado a executar o teste F. O teste F ele serve para testar a significância global da regressão estimada, ou seja, a gente vai testar a hipótese nula de que os verdadeiros coeficientes angulares parciais são igualmente iguais a zero. Dessa maneira, eu vou formular que a minha hipótese nula, o H0, ela vai ser beta 2 igual a beta 3, que é igual a beta 4, que é igual a beta 5, que é igual a beta 6, igual a zero. E a hipótese alternativa, o H1, pelo menos um dos beta i's são diferentes de zero, pelo menos um deles diferente de zero. Então, para que a gente possa testar essa hipótese usando o teste F, a gente vai observar a regra de rejeição, que vai ser rejeita-se H0 se a estatística F que a gente vai apresentar, ela for maior do que um F crítico. Então, vamos apresentar a estatística, o meu F. Ele vai ser dado pela soma dos quadrados explicados sobre K menos 1 sobre SQR dividido por N menos K. Então, essa estatística, utilizando as informações que a gente já tem dos itens anteriores, a gente vai encontrar por 5 e aqui 1141,1 dividido por 24. A gente vai encontrar aproximadamente o valor da estatística 9,71. Então, esse F aqui eu posso chamar de F calculado. Vou comparar esse F calculado com um valor de F que a gente consulta na tabela de distribuição F quando a gente especifica qual vai ser o nível de significância e levando em consideração que ele vai ter 5 graus de liberdade no numerador e 24 graus de liberdade no denominador. Então, meu F crítico, ele é um valor de F considerando esses graus de liberdade para o numerador e para o denominador, 5 e 24. Então, ao nível de significância de 0,05, o valor do F crítico, considerando, 5 graus de liberdade no numerador e 24 no denominador, a gente vai encontrar, constando na tabela, 2,62. Então, com o F calculado, o F calc, que a gente encontrou, é 9,71 aproximadamente. É maior que o F crítico, que é 2,62, rejeita-se H0. E aí, o que é que vai significar que a gente consegue rejeitar o H0? O que é que significa isso? Que há evidências de que o modelo que a gente acabou de encontrar, um modelo de regressão múltipla,
contribuiu, né? Para explicar a variabilidade do y. Ou a gente poderia dizer seja o modelo que a gente contou de regressão, ele é válido, né? Porque observem que a gente encontrou o modelo de regressão, encontrou quem são os valores dos betas, e a gente está rejeitando a hipótese que a gente formulou que os valores reais de beta, eles eram todos iguais a zero. Se a gente rejeita essa hipótese, então, de fato, a gente tem evidências que o modelo de regressão, ele contribui, né? Ele é um modelo ok, ele contribui para explicar a variabilidade de y e, de fato, é um modelo ok. Aqui, para confirmar as informações que a gente levou em consideração para o valor crítico do f, a gente está considerando 5 graus de liberdade no numerador e 24 graus de liberdade no denominador. Então, vou estar interessado nessa coluna e nesse bloco de informações. E aí, considerando um valor de alfa de 0,05, o valor da estatística da tabela, né, o valor do f da tabela, o f crítico, seria 2,62, como a gente calculou, como a gente considerou. Vamos observar agora um exemplo do livro do Pindick, contextualizado aqui no setor de venda de automóveis. Para prever as vendas trimestrais de automóveis com o modelo de uma única equação, há 3 variáveis que possivelmente são importantes. Esperaremos que as vendas caminhassem na mesma direção da renda disponível, mas elas estariam inversamente relacionadas com o custo de tomar dinheiro emprestado para financiar a compra. Por conseguinte, vamos necessitar os seguintes dados para o nosso modelo. Então, ele está considerando S como consumo pessoal trimestral de automóveis novos em bilhões de dólares correntes, YP, a renda pessoal trimestral, R, a taxa de juros das letras do Tesouro de 3 meses, a unidade percentual ao ano, e CPI, índice de preço ao consumidor trimestral, considerando 1983 igual a 100. As variáveis de vendas, renda e taxas de juros foram deflacionadas pelo índice de preços ao consumidor para serem medidas em termos reais. Então, se considera que SR seria S dividido por CPI e assim por diante. As variáveis todas estão sendo divididas por CPI, o índice de preços ao consumidor. Então, a equação a ser estimada é essa a equação que está sendo colocada aqui. E esse Tzinho, o índice, denota que os dados são medidos nesse tempo T, nessa variável de marcador de tempo. Usando os dados do período, que vai de 1975 até o segundo trimestre de 1995, se encontrou essa equação de regressão aqui. Tá? Só fazer uma pequena correção aqui não mais, não igual, é um mais, tá? Esse aqui seria o termo independente, mais esse aqui e menos esse aqui. Então, esse primeiro beta aqui, ele está positivo, esse segundo beta aqui, o sinal de beta 3, seria negativo. Então, com esse modelo de regressão que a gente tem aqui, qual seria a interpretação para essa equação aqui da regressão? Então, ele comenta o seguinte: o coeficiente da renda pessoal significa que um aumento de 1 bilhão, porque lembra que a unidade é essa, lembrem que a unidade é essa, né? Na renda real disponível levará a um aumento de 7 milhões nas vendas de automóveis em termos reais, com o efeito das demais variáveis mantido constante. Então, a gente sempre mantém as demais variáveis constantes e observa qual seria o impacto disso. Então,
pelas unidades do problema, à medida que eu aumento essa variável de 1 unidade, isso traz um impacto, né, de 0,07, como isso aqui está em bilhão, então seria 0,007 bilhão. Né? Então, isso traz esse impacto na variável correspondente do y. Ademais, se a taxa de juros aumenta um ponto percentual, então estou fazendo uma variação unitária, as vendas em automóveis, nesse caso aqui, cairão, né, desse valor. Por quê? O sinal que a gente encontrou na nossa equação, no nosso modelo, é negativo. Então, tem uma queda, tem uma redução. Continuando aqui a observação desse problema, a gente observa o seguinte. Nesse exemplo que a gente acabou de verificar, né, a equação de regressão para o problema contextualizado da venda de automóveis, as informações completas da regressão são essas que estão dispostas aqui na sequência. Então, a gente tem informação sobre os coeficientes, quais são os valores que ele assume, basta a gente conferir, né, que são os mesmos coeficientes que aparecem aqui no modelo. Porém, a gente tem informações adicionais. Qual seria o erro padrão, então, de beta 1, o erro padrão de beta 1 chapéu, o erro padrão de beta 2 chapéu e o erro padrão de beta 3 chapéu. E a respectiva informação com relação à estatística desses valores de beta. Então, aqui a gente tem o valor das estatísticas. Então, a gente tem aqui o número de variáveis que a gente tem no problema. A gente tem duas variáveis explanatórias e a variável y. Né? Aqui ele é um pouquinho diferente, ele está levando em consideração como se a constante fosse uma variável, né? A gente normalmente conta como sendo y e a quantidade de variáveis x que a gente tem. A gente tem o número de observações igual a 82, isso vai gerar o número de graus de liberdade de 79, né, que seria n menos k. Tem a informação do R quadrado, 0,42, o R quadrado ajustado, que é 0,4, e o valor da estatística calculado, levando em consideração 2 graus de liberdade no numerador e 79 graus de liberdade no denominador. O valor dessa estatística está sendo fornecido, né? A gente conseguiria calcular com acesso às informações, seria 28,1. A gente teria que o erro padrão da regressão é 0,118, ou seja, o valor do sigma quadrado chapéu seria esse 0,118. E a soma dos quadrados dos erros, ou a soma do quadrado soma de quadrado dos resíduos, o SQR, é igual a 1,105. E a gente só vai chamar a atenção quem seria, né, esse sigma chapéu, sigma quadrado chapéu. Isso aqui seria SQR dividido por n menos k. Então, a gente tem as informações, quais são os valores que os coeficientes assumem, quais são os seus respectivos erros padrões, erro padrão. Então, a gente teria os valores dos coeficientes, quais são os valores do erro padrão para cada um deles e o valor da estatística correspondente. Então, a gente poderia pensar em testes sobre os valores que as estatísticas assumem, o que os coeficientes assumem. Então, já que a gente tem informação das estatísticas, dá para a gente levantar hipóteses, né, se os valores de beta 1 é igual a 0 ou diferente de 0, para beta 2 de maneira semelhante e para beta 3. Então, essa consideração que se observa aqui, ó, todos os coeficientes estimados são significativos. O que significa um coeficiente ser significativo? Significa que a gente não consegue fazer a rejeição da hipótese nula. Na verdade, que a gente faz a rejeição da hipótese nula. Onde a hipótese nula a gente está assumindo que, por exemplo, o beta 1 fosse igual a 0 e a hipótese alternativa beta 1 diferente de 0. A gente observaria também testes, né, de hipóteses para os outros coeficientes. Então, aqui a gente consideraria outro conjunto de hipóteses, beta 2 igual a 0, e a hipótese alternativa beta 2 diferente de 0.
E por fim, para o beta 3, as hipóteses seriam beta 3 igual a 0 e beta 3 diferente de 0. Então, a gente pode testar individualmente cada um desses coeficientes. Então, a gente pegaria a estatística associada à beta 1 e iria comparar com o valor tabelado de t, da distribuição t. Aqui a gente está considerando o nível de significância de 5%. Então, vou buscar valores de t, considerando esse nível, né, de alfa, de 0,05. Eu vou encontrar quem seria o valor de t, considerando 79 graus de liberdade. Então, t para alfa de 0,05 e considerando 79 graus de liberdade, a gente consulta a tabela e vai encontrar que esse valor é 1,98. Como todos os valores das estatísticas, isoladamente, né, para beta 1, para beta 2, para beta 3, a gente consegue atender, né? Para beta 3 a gente chega ali no limite na igualdade, né? E a gente diz que os coeficientes são significativos, porque eles todos são maiores ou iguais ao valor crítico de 1,98. Quando a gente consegue encontrar que eles são todos significativos, ou seja, a gente rejeita H0 em cada um desses 3 testes, a gente pode concluir que nenhuma dessas variáveis ela deve ser retirada da regressão. Quando a gente observa os valores de R2 e R2 ajustado, né, os coeficientes de determinação múltiplo e ele ajustado, a gente verifica que eles são valores próximos de fato, né? O R2 é 0,42 e o outro 0,4. O R2 sendo menor do que o R2 ajustado sendo menor que o R2. E além disso, quando a gente calcula para esse modelo a estatística F, para a gente considerar um teste de hipótese, onde a gente olha de forma global, ou seja, agora esse trecho aqui, a gente estaria observando, né, o H0, onde a gente considera beta 2 igual a beta 3 igual a 0 e a hipótese alternativa, pelo menos um dos dois, seria diferente de 0, né? Pelo menos um beta I diferente de 0. Então, a estatística que a gente vai usar é a estatística F. Essa estatística F, a gente considera o número de graus de liberdade do numerador. Nesse caso, a gente tem 2 graus de liberdade no numerador e 49 e 79 graus de liberdade no denominador. O valor dessa estatística foi informado para a gente e é 28,1. Esse valor aqui é 28,1. Eu devo comparar esse valor calculado com o valor de uma estatística de uma informação de F tabelada, considerando, né, o nível de significância e essa mesma quantidade de graus de liberdade, 2 para o numerador e 79 para o denominador. O que acontece é, o valor que a gente observa lá nas tabelas são bem inferiores a 28,1. Né? Então, a gente tem aqui, com essa característica de 2 graus de liberdade no numerador e 79 graus no denominador, a gente deve encontrar, na tabela não tem exatamente essa informação, mas o valor de F ele estaria ali entre 3,07 e 3,15. Então, mesmo que fosse esse maior valor, mesmo assim a nossa estatística calculada é superior a 3,07, também superior a 3,05, considerando um nível de significância de 0,05. Então, se a gente tem um valor da estatística de F maior do que o F crítico, a gente rejeita H0. Então, aqui a gente tem a estatística F com 2,79 graus de liberdade, é altamente significativa, ou seja, é um valor muito alto, então a gente consegue rejeitar o H0.
permitindo que rejeitemos a hipótese nula de que os coeficientes de todas as variáveis explanatórias são em conjunto, tá? Iguais a zero, como a gente formulou aqui no teste de hipótese, né? Beta 2 e beta 3 igual a zero e na alternativa, pelo menos um deles é. Finalmente, ele chama atenção para a gente, né? O leitor deve checar a relação entre a soma dos quadrados dos erros e o erro padrão da regressão. Aqui nessa notação do PINDIC, ele chama S quadrado, né? Na verdade, essa relação que ele está colocando aqui para a gente seria a relação envolvendo o sigma chapéu, sigma quadrado chapéu. Então, a gente teria que o sigma quadrado chapéu é a soma dos quadrados dos resíduos sobre n menos k. Né? Então, isso de fato acontece se a gente fizer 1,105 por 79, a gente vai encontrar 0,118.